você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Eu tive falando sobre a visão que muitas pessoas, no geral, têm sobre pessoas trans, né? Pessoas, muitas vezes, se surpreendiam com o seu conhecimento acadêmico, as coisas que você tinha feito, porque na cabeça delas são pessoas marginalizadas que não têm família, que, assim, não tem trabalho digno. Isso está mudando, mas... eu vi também você falando sobre isso há bastante tempo atrás, já tivemos uma evolução grande, mas... você, por exemplo, teve uma coluna que você falava, discutia questões, mas falando bastante, pegando o espelho do futebol no UOL. E um dos assuntos que estava rolando antes de a gente começar as gravações aqui era sobre futebol. A gente estava discutindo futebol normalmente aqui. Pois bem, a gente recebe muitas mulheres aqui que falam bastante sobre a falta de espaço que tinha para elas no comentário esportivo, na narração, etc e tal, e o quanto isso está mudando, o quanto isso é bom, mas o quanto há uma série de preconceitos, o quanto elas sofrem, tudo mais. Você acha que a gente vai ver uma pessoa trans comentando numa Rede Globo de televisão, narrando, sei lá, reportando? Você acha que é porque eu vejo isso sendo pouco discutido, inclusive. Como que você vê essa questão do espaço dentro do esporte que, para além de ser machista, ele é mega homofóbico? As coisas estão mudando loucamente também nesse âmbito dos esportes, né? Eu lembro quando eu comecei a escrever minhas colunas no UOL, estava começando a ter narradoras mulheres de forma mais recorrente. Então tinha tido uma narração numa Copa do Mundo, né? Aí uma mulher narrando um jogo meio menos importante, assim, né? Ali disfarçada no meio da multidão. Aí, sei lá, não sei, agora eu não lembro exatamente as datas, assim, mas 2021, 2022, a gente vai começar a ver mulher narrando os jogos importantes, né, do Brasileirão, do país. A gente vai começar a ver uma equipe de arbitragem feminina, e com erros, assim, a Edna acabou de fazer umas barbaridades aí, né? Então, vai poder errar também, né? Acho que a gente tá passando por esse momento. Isso é muito interessante, porque o futebol masculino, ele só precisa ter homens dentro de campo. Fora de campo, a gente pode transformar aquele lugar. Claro. Eu fico imaginando, por exemplo, um dos meus sonhos é ver uma mulher comandando um time masculino. Que isso significaria que a gente avançou socialmente o suficiente para que homens respeitem a autoridade de uma mulher. Mas eu também não quero colocar só para colocar. Eu não quero que a gente apresse o movimento, né, e se antecipe, né, coloque o carro na frente dos bois, assim. Prefere que seja por mérito. Tem que ser por mérito e tem que ser no momento certo, para que a gente não queime essa figura e depois use isso para falar, não tem como deu mulher certo. Não dá para colocar narrador. No basquete americano, na NBA, tem uma mulher que ela foi jogadora da WNBA e ela se tornou auxiliar técnica do San Antonio Spurs, que era do Greg Popovich, que é um treinador lendário da história da NBA. E ela foi subindo, porque as comissões técnicas do basquete elas são bem amplas, bem mais do que aqui do futebol, né? Tem muitos profissionais. E ela foi subindo e hoje ela é uma das principais assistentes técnicas e ela é vista como uma potencial primeira técnica mulher num time masculino de basquete. Animal. Incrível. No Brasil, as comissões técnicas, que são compostas por muita gente também, não tem mulheres. Eu não tô falando do treinador principal. Sim. Olha quem são os auxiliares do Mano Menezes, do Renato Gaúcho, do Abel Ferreira, do Cuca, de todos.
Uhum. 100% homens. O Corinthians tinha uma médica, né? Não, mas... O Corinthians teve uma médica na comissão Então, que entrava em campo. Mas aí você vai encontrar médica, você vai encontrar nutricionista, você fisioterapeuta. Fisioterapeuta, mas você não vai encontrar alguém da mente do jogo, que pensa o jogo. Que interfere, né? Que interfere na partida, que vai ser assim, tipo, essa mente aqui, o que ela tá falando, eu quero, entendeu? E aí, por exemplo, quando você vê uma Aline Calandrini comentando, entendendo mais de tática que muito homem, aí você fala assim, peraí, cara, será que a gente não tá perdendo oportunidades, inclusive de evolução do próprio esporte, perdendo mentes brilhantes que, por um acaso, como você diz, nasceu com uma genital que não é aquela aceita para aquele tipo de serviço. Né? É isso. Eu fico... Esse é o meu sonho, minha utopia, que a gente veja mulheres dirigindo times masculinos, porque isso vai significar que a gente avançou suficientemente para que aquele bando de marmanjo respeite a autoridade de uma mulher. Isso será massa. Mas antes disso, eu acho que vai acontecer, o que eu quero que aconteça é ver a seleção feminina disputando técnicos de ponta do masculino, seleção feminina, e eu quero ver os times femininos disputando técnicos de ponta do masculino também. Quero ver isso acontecer em algum momento. Isso vai, a partir do momento que tiver premiação, que tiver visibilidade. Tiver dinheiro envolvido, porque os caras ganham... E assim, agora com Palmeiras e Flamengo ganhando tudo, o Palmeiras não ganhou nada esses 2 anos, mas o feminino começa a virar grande para muitos times, né? O Corinthians, por exemplo, vive do feminino há uma década, né? Então, de alguma forma, é isso. O feminino tá dando público, né? Tá dando bilheteria, tá agora sendo transmitido na TV aberta, né? Tá começando a ter público e isso tá começando a impactar os cofres dos times, né? E é um caminho que eu acho que é sem volta, cara. Não tem como a gente retroceder com isso. Tudo bem que a gente já... A questão do futebol feminino, na minha opinião, ela é... Você olhar assim, você fala, pô, as mulheres foram proibidas de jogar bola. Sim. É um caminho ainda. Proibidas porque isso as masculinizava. Exatamente. É um caminho muito longo que eu vejo que ele tá cada vez mais sendo encurtado. Mas acho que o caminho é esse, cara. Quem não olhar pra isso vai ficar pra trás. Então, e aí, nesse sentido, é isso. Eu quero ver pessoas trans ali presentes, mas não quero também que isso venha antes da hora certa. Às vezes eu inclusive, assim, mesmo... Eu gostava muito de estar lá no UOL e participar das discussões, mas às vezes me parecia que eles estavam querendo antecipar o movimento. Eu não sou uma pesquisadora estudiosa de futebol. Sou uma torcedora do Palmeiras. Aí a Mili Lacombe inventou de me sugerir lá, e aí me trouxeram. E era massa. Era massa quando eu falava sobre coisas que eu domino. Aí quando viravam para mim, falavam... compara aí Messi com o Cristiano Ronaldo. Eu não tenho condições de fazer isso, sabe? Por mais que sejam 2 lendas do futebol, eu não tenho condições, porque eu não acompanho a trajetória deles como uma pesquisadora. E aí eu chorava, sabe? Eu ficava quando eles começaram a me chamar. Mas o futebol dá certo quando você opina, você fala com muita propriedade, algo que você não faz a menor ideia. Sim. É tipo o vídeo que você me mandou hoje, assim. A gente vive na ditadura da contundência, cara. Na ditadura. Hoje a maioria das pessoas que falam coisas que acham que você sabe, acha que sabe tudo, não sabe nada, mas elas falam com uma... Eu lembro, por exemplo, acho que a última live que eu participei foi quando o Palmeiras foi a live pós-eliminação pro Boca Juniors na Libertadores. Nossa. Aí tava eu, Renato, Maurício Prado, não lembro quem que tava mais lá, e aí eu falei, e o Renato tava zoando lá, falando, não, show Abel, fora Abel. E eu falei, calma, calma. Pelo que o Palmeiras mostrou no segundo tempo, com o Endrick, eu quero ver o que ele é capaz de fazer com esse time aí. E aí ele ganhou o Brasileiro na sequência. Arrancou e foi campeão. Não, eu falei, não, o primeiro tempo foi terrível, o jogo lá na Argentina foi terrível, mas o que aconteceu ali naquele segundo tempo me faz acreditar que o Abel merece uma oportunidade. E aí ele reinventou o Palmeiras. Certo, foi campeão brasileiro. Com o Endrick. Foi a última vez que eu participei, assim, mas e aí, nesse sentido, né, acho, aí pensando, essa influência, que não dá pra colocar completamente na questão de gênero, mas... o comportamento da Leila na direção do Palmeiras, que é manter um cara perdendo ou ganhando. E aí permitir que ele tenha tempo para
colocar à prova sua capacidade de treinador. É algo inacreditável um treinador ficar 5 anos num time. E aí... No Brasil ainda. Não, então, ou seja, de alguma forma, se ele voltar a ganhar, eu quero que ele fique 10, eu quero que ele vire o nosso Ferguson. O Ferguson era Alex Ferguson. O que você acha da Leila? Como representante, assim, presidente, mulher no meio do futebol... Não, ela é uma bilionária e eu odeio bilionários. Acho que tem uma parte daí, né? Tem quantidades de dinheiro que eu acho que deveriam ser proibidas de alguém juntar. Concordo totalmente. Ainda mais num país como o Brasil. Concordo também. Ainda mais quando a origem desse dinheiro é da natureza do que a Leila constrói, surfando numa onda legalizada no Brasil, mas de um juros absolutamente abusivo, que prejudica as pessoas, tá louco. Então é isso, eu sou contra bilionários. Estão aí, quiserem dialogar, vão dialogar, não vou fechar a porta, mas é isso, eu sou a favor de que algumas quantias de dinheiro devem ser consideradas imorais, assim, né, e proibidas talvez até, e que a gente tenha uma carga tributária sobre essas figuras que não permita que isso seja fácil de obter, mas tem sido cada vez mais fácil, está aumentando o número de bilionários no mundo, está empobrecendo o resto da população, então isso é interessante de pontuar. Ao mesmo tempo, ela é uma figura mulher, aquelas fotos bizarras, com só os dirigentes lá e só tem uma mulher, ela. Então tem algo ali que ela traz de uma diferença, de uma... E o fato dela ser bilionária também faz com que ela consiga estar nesses espaços sem baixar a cabeça. Sim. Porque acho que, dependendo de quem fosse, não sei se ela... Sim. Seria tão aceita. Assim. Vamos lembrar da Patrícia no Flamengo. Era muito diferente. Sim. Verdade. Muito diferente. Patrícia Amorim, né? Patrícia Amorim. Era bem diferente. Ela era muito detonada. Acho que... Então, tem coisas muito interessantes, assim. Acho que ela tem uma outra temporalidade, né? Que ela não tem essa coisa de imediatista, de não tá dando certo, demite. Não, ela vai bancar o treinador dela, não vai jogar a fogueira, não sei. Eu gosto da forma como ela tem gerenciado essas crises futebolísticas, gosto da maneira como o Palmeiras tem se reinventado também, porque é isso, né? A partir de 2020 a gente entra uma ascensão e ganha um monte de coisa, mas se te dissessem ali em 2020 que a gente ia sair ganhando tudo, não sei se dava pra acreditar, não. Não. Verdade. Aconteceu, sabe? E eu fico... Uma coisa que eu tenho me questionado muito... Palmeiras e Flamengo, 10 anos atrás, começaram esse processo de reorganização das suas finanças e agora estão vendo os frutos. Só que correram muitos riscos ao longo desses 10 anos. Né? O Palmeiras quase foi rebaixado de novo. Centenário. Né? E aí eu fico olhando para esses outros times e tentando entender assim, o que poderia... Eu fico pensando, eu não lembro o que eu pensava em 2012, 13, 14 sobre o Palmeiras, se eu tinha essa paciência, se eu conseguia pensar que daqui a 10 anos ia ser diferente. Não sei se vocês pensam isso, assim? Vocês conseguem ver as outras equipes, assim, o Santos, né? O que eles têm que fazer agora e que a gente vai conseguir perceber agora que vai ser uma mudança que daqui a 10 anos vai colocá-lo como o Palmeiras. O Santos passou por um processo que, assim, em termos de ideia, era muito parecido, com outros tipos de dificuldades, porque no caso do Palmeiras teve injeção direta de dinheiro do presidente, que era bilionário também, isso facilitou muito as coisas, mas o Santos teve na figura do presidente rebaixado, Andrés Rueda, uma tentativa de equilíbrio de contas, que foi... Só que aí que acontece, no último ano, com a iminência do rebaixamento, foi meio que as coisas jogadas um pouco pro alto, o time caiu mesmo assim e abriu portas para voltar o Mustafa Contursi do Santos, que é o Marcelo Teixeira, que é aquele figurão que só arrebentou com o clube a vida inteira, que vive de usar o clube para fins políticos pessoais e que está agora mais do que nunca arrebentando com os cofres do Santos. Isso é muito pouco falado, porque o torcedor que abraçou essa causa de, cara, precisamos conter as contas, quando ele viu que o final dessa jornada acabou sendo o rebaixamento, ele meio que falou, o negócio é gastar mesmo e foda-se, porque o importante é não cair. Só que agora, bom,
Esse podcast tá indo no ar, provavelmente já se decidiu o rebaixamento ou não, mas a gente tá gravando aqui há 2 horas antes. Independentemente disso, o time brigou pra não cair, caiu ou não caiu, a gente não sabe, porque a gente tá gravando aqui antes, mas com o elenco mais caro de toda a sua história. E não evitou a briga pelo rebaixamento. Então, isso denota que, assim, a gente precisa amadurecer esse pensamento. Sim. Precisamos amadurecer esse pensamento. Eu fico vendo o Mauro falando assim, não, os times têm que recorrer ao remédio amargo, mas não sei se não sei se é um remédio. Se todo mundo recorrer ao remédio amargo, os 20 clubes, ainda 4 vão cair. E eu não sei se dá pra gente identificar prontamente que remédio é esse, sabe? Se é fácil de identificar, sabe? No caso do flamenguista porque o Flamengo tem um potencial de receita que é muito claro. No caso do Corinthians, recorrer ao remédio amargo é um caminho absolutamente natural. Agora, no caso São Paulo, acho que também. Do São Paulo, agora no caso do Santos, que é um clube à margem, que está fora do centro de São Paulo, que tem menos receitas, que depende muito mais de venda de atletas, e outros etc. clubes no Brasil também, que estão em outros lugares, tipo o Inter, o Grêmio. Times nordestinos. Times do Nordeste. É difícil, não tem a mesma arrecadação do Flamengo. Eu concordo, não tem um remédio amargo. Sim. Depende, o remédio amargo vai depender muito de cada clube, da sua realidade. Como que o Fortaleza conseguiu se reerguer? Claro. Isso é um exemplo para um time médio do Brasil, um time ainda assim, o título do Fortaleza é chegar numa Libertadores. Exato. A gente não imagina o Fortaleza sendo campeão brasileiro. Embora já tenha brigado pelo título, mas não foi. Então, assim, há certos limites também que a falta de investimento te coloca. Por melhor que você tenha sido. E outra, mesmo passando por tudo isso, um ano que errou um pouquinho a mais, olha a situação do Fortaleza hoje, brigando para não cair. De novo, estamos gravando aqui antes, pode ser que tenha caído, pode ser que não tenha. Claro. Então, sim, é difícil. É uma margem muito difícil para... O único clube que consegue se manter organicamente pelo tamanho que tem receita que tem é o Flamengo. Sim. O próprio Palmeiras, as receitas o Palmeiras são diversas. É Allianz, é sócio-torcedor, é a categoria de base especificamente que fornece muitos jogadores com potencial de venda absurdo, que faz a conta do Palmeiras fechar em bilhão. E não vai ser todo ano, que a gente vai ter um Endrick, vai ter um Estevão, um Vitor Reis, Palmeiras Luiz Guilherme. Tem muito mais receita extraordinária do que o Flamengo. O Flamengo, a receita ordinária dele é muito acima de todo mundo. É inacreditável. E é difícil competir com isso também, né? É difícil. Também eu entendo a frustração do Palmeiras não ganhar os títulos esse ano, mas assim, entendo que também é difícil fazer frente com com bilhões de... fechar com 2 agora. Não, e pega isso nos próximos 10 anos. Sim. A diferença que o Flamengo vai colocar no Palmeiras nos próximos 10 anos. Porque a gente fala, ganharam 2, a gente ganhou 1,5. São 500 milhões no ano, mas pega isso multiplicado por 10 anos. Você vai aumentando a diferença, chance cara. De errar. Eles podem contratar um jogador, deu erro. Acabou. Livra, pega outro. É isso. O Palmeiras não pode errar. O Palmeiras gastou esse ano 700 milhões. Só 400 foram em jogadores reservas. Reservas caros, sem tanta caixa, sem tanta técnica e tudo mais. Aí na próxima temporada vai poder gastar de novo? O Paulinho, milhões. E assim, aí lesionados, né? Que também não estão podendo jogar. Você tem que planejar muito bem, cara. É muito difícil.